Olá, tudo bem? Meu nome é Késia Fernanda Cabral de Paulo e eu estou aqui hoje para explicar um tema muito importante na atualidade: dependência tecnológica e o futuro humano, os perigos da IA. Vou passar para o próximo slide para estar explicando para vocês um pouco. A ascensão da IA. O que ganhamos e o que perdemos? O que ganhamos? Automação de tarefas repetitivas, análise de dados em larga escala, diagnósticos médicos mais precisos e acessibilidade ampliada. Entre outras coisas também, não só essas, aqui eu citei algumas das vantagens de se utilizar a inteligência artificial, mas tem várias outras. Por exemplo, essa de automação de tarefas repetitivas. A inteligência artificial ela te proporciona a vantagem de fazer, às vezes, em minutos, algo que você levaria um dia inteiro ou até mais para estar produzindo. Acessibilidade ampliada. Com a inteligência artificial, talvez você tenha acesso a muito mais informações. É claro que sempre tem que ter uma peneira para poder estar peneirando aquilo que realmente é verdadeiro, aquilo que realmente é falso, porque a inteligência artificial ela tem muito disso, nem todas as informações têm procedência. Então tem que ter um cuidado para estar verificando as informações para não cair no erro. O que perdemos? Capacidade de decisão autônoma, pensamento crítico independente, experiência genuinamente criativa, conexões humanas profundas. Olha, com o avanço da inteligência artificial, muitas pessoas acabam perdendo a sua criatividade, acaba perdendo a sua capacidade de pensar, porque é tudo muito fácil. Você chega, você quer pesquisar algo, em segundos ele te dá. Muitas das pessoas, elas estão preguiçosas mesmo, eu diria assim, quanto ao pensamento, à criatividade, não tem uma crítica, não sabe ter um pensamento crítico. Então, assim, quando você faz um trabalho ou alguma coisa que é feito por inteligência artificial, fica algo bem engessado, porque ali não tem um pensamento crítico de uma pessoa, porque o pensamento crítico ele é nosso. Nós temos o nosso pensamento crítico. Nós temos as nossas decisões, nós temos a nossa criatividade, entendeu? Quando nós não utilizamos isso e deixamos para a inteligência artificial, automaticamente ficará um trabalho muito engessado. Vou passar para o próximo slide. A sedutora conveniência. Como a tecnologia nos torna dependentes. A IA oferece soluções tão práticas e eficientes que nos tornamos apegados a ela. A cada clique, cada resposta instantânea, cada recomendação personalizada nos prende em um ciclo de dependência psicológica. Delegamos não apenas tarefas, mas também responsabilidade sobre as nossas próprias vidas. Gratificação imediata. Respostas instantâneas alimentam a dopamina. Perda gradual. Habilidades naturais atrofiam com o tempo. Comodidade viciante. Terceirizamos decisões cotidianas. Olha, esse slide ele é muito interessante, porque quando você acaba utilizando a inteligência artificial, realmente alimenta a sua dopamina. O que seria a dopamina? É o hormônio do prazer. Então, quando você utiliza a inteligência artificial, automaticamente você estará liberando o hormônio do prazer. E quando liberamos o hormônio do prazer, isso causa uma certa dependência. Aí ficamos dependentes, por quê? Porque sempre queremos sentir aquele prazer. Qual prazer? O prazer de estar ali te entregando tudo pronto, de você não ter a preocupação de produzir algo. Então, isso acaba, quando não sai como esperado, isso acaba causando ansiedade, que é um problema muito grave, um problema que está acometendo muitas pessoas hoje em dia. A perda gradual das habilidades. Então,
Quando você não trabalha o seu cérebro, automaticamente as suas habilidades elas vão atrofiando com o tempo. Então, se você o cérebro ele é tão incrível que você tem que estar sempre trabalhando com ele. Nós não utilizamos toda a potência que o cérebro consegue, mas quanto menos nós trabalhamos com eles, mais o nosso cérebro vai ficando, como eu posso dizer para vocês, ele vai ficando mais atrofiado. E a comodidade, como eu disse, né, que eu acho que complementa a dopamina, comodidade viciante. Como gera a dopamina, você acaba tornando viciado, porque você sempre quer sentir esse prazer. Vou passar para o próximo slide. Autonomia em risco, quando a IA decide por nós. Os algoritmos não apenas sugerem, eles determinam. Desde o conteúdo que vemos até a oportunidade que recebemos. Sistema de IA moldam nossas realidades sem transparência. Autonomia genuína exige que nós façamos escolha, não máquina. Número 1. Falta de transparência. Não compreendemos como as decisões são tomadas. Número 2. Viés algorítmico. Discriminação sistemática incorporada nos códigos. Número 3. Perda de agência. Tornamos-nos passivos das próprias vidas. Então, isso é muito sério mesmo. Por quê? Porque quando utilizamos, hoje não vou dizer mais somente sobre inteligência artificial que nos ajuda nos estudos, mas vamos falar até das redes sociais, tem uma grande falta de transparência nas decisões tomadas. Eles sempre estão ali nos monitorando, tentando descobrir quais são os nossos gostos, aquilo que a gente mais atrai. Então, assim, o algoritmo ele sempre vai tentar trazer aquilo que é do nosso interesse, mas por muitas vezes ele pode errar. Até pode ter um viés preconceituoso e talvez não seja aquilo que nós somos de verdade, não é aquilo que molda o nosso caráter. Então, essa questão do viés algoritmo é uma coisa muito séria, porque ele pode vir moldado com discriminação, ela já vem incorporada. Então, assim, por exemplo, se você acessa às vezes de um bairro mais pobre ou de um bairro mais rico, então assim, ele sempre está fazendo aquela seleção baseada na sua localidade, baseada nos seus costumes. Então assim, talvez eles vão fazer uma análise tendenciosa, uma análise falsa. Vou passar para o slide 5. O esmorecer da criatividade, originalidade sufocada por algoritmos. A criatividade humana floresce através da luta, do erro e da descoberta. Quando a IA gera instantaneamente respostas, removemos o processo criativo essencial. Artistas, escritores e pensadores enfrentam máquinas que reproduzem padrões sem verdadeira inovação. Foi o que eu disse anteriormente. Realmente, a nossa criatividade ela acaba se esmorecendo, porque ela não é praticada. Sempre quando delegamos a responsabilidade para a inteligência artificial fazer algo que deveríamos ser nós que fazemos, nós perdemos a nossa criatividade e, como eu expliquei anteriormente, acaba que o trabalho fica algo engessado. Aquilo que você faz fica algo engessado, porque não é algo criativo, não é algo que foi pensado por você, não é algo que foi... E também, vamos dizer a verdade, né? Não fica algo tão bom, entendeu? Porque aquilo que é criativo, aquilo que vem se nós pudéssemos usar a nossa criatividade para poder realizar trabalhos, seria tão bom. Gente, desculpa, eu tô um pouco nervosa, mas eu vou passar o slide 6. Estudo de caso, exemplos reais da perda de controle. Redes sociais. Algoritmos manipulam preferências e criam
câmaras de eco sem nossa consciência. Olha, sobre a rede social eu até falei, acredito no slide anterior. Realmente o algoritmo, ele tende a manipular o que são as nossas preferências, baseado nos nossos acessos. Então, talvez não seja aquilo que você queira ver. Já aconteceu alguma vez você pesquisar um tênis, às vezes, em um determinado site, aí depois você acessa uma rede social e tá ali várias outras lojas vendendo tênis, porque a inteligência artificial ela entende que você quer comprar um tênis. Então, esse algoritmo ele manipula as nossas preferências para poder e gera câmara de eco mesmo. Mercado de trabalho. Sistemas de triagem automatizados elimina candidatos sem revisão humana. Por exemplo, foi o que eu falei, que talvez possa ser preconceituoso. No mercado de trabalho, quando a triagem não é feita pelo humano, talvez ela pode eliminar candidatos bons simplesmente por algum preconceito, às vezes de bairro, de escola. Talvez ele pense assim, esse candidato que estudou nessa escola, que essa escola é bem melhor do que essa outra. Então, assim, eles fazem uma seleção baseada em dados que talvez não seja dados que vai fazer o candidato ser um bom candidato. Educação online. Estudantes dependem de inteligência artificial para resposta em vez de pensar criticamente. Olha, acontece muito isso. Muitos alunos, tem alunos às vezes que não se preocupa nem em ler o que a pergunta está pedindo. Ele não preocupa nem em saber, nossa, porque talvez essa pergunta eu sei responder. Tem muita gente que às vezes faz o copia e cola mesmo. Copia a questão e entrega para a inteligência artificial fazer. Saúde mental, dependência digital intensificada, causa ansiedade, depressão e isolamento social. Foi o que eu falei referente à dopamina. Quando você... a inteligência artificial ela pode causar o aumento da dopamina. A dopamina, como eu expliquei, é o hormônio do prazer. Então, assim, o hormônio do prazer ele causa uma dependência. E aqui eu não vou falar só das inteligências artificiais que te trazem respostas rápidas, mas também vou te falar sobre as redes sociais. Muitas pessoas às vezes pensam, nossa, eu não consigo parar de mexer na rede social, não consigo, sempre eu tô ali abrindo a minha rede social, nem que seja para ficar rolando, e não entende o porquê. O cérebro pede aquilo, parece que se você não fizer aquilo, parece que não é a mesma coisa. É porque o teu cérebro ele já está dependente dessa rede social. É por isso que nós temos que fazer uma análise muito grande do que realmente nós devemos fazer. Vou passar para o slide 7. O equilíbrio necessário. Como podemos coexistir com a IA? A solução não é rejeitar a tecnologia, mas estabelecer limites conscientes. Coexistência saudável requer intenção, regulação e educação. A IA deve ser ferramenta de amplificação humana, não substituição da nossa autonomia. Olha, o que foi falado aqui é muito interessante. Por quê? Porque realmente a inteligência artificial ela tem grandes armas para ajudar-nos no dia a dia. E às vezes não é o que é feito realmente. Se você pegar a inteligência artificial para te ajudar, você tem grandes benefícios. O que está acontecendo é que muitas das pessoas estão pegando a inteligência artificial para substituir as suas vontades, substituir as suas ações. Então, isso não é correto. Vou ler aqui o que está escrito nesse quadro. Regulação. Políticas que protegem privacidade e transparência algorítmica. Inovação responsável. Desenvolver IA com ética e valores humanos.
Consciência, reconhecer quando delegamos decisões. Comunidade, fortalecer conexões humanas. Então, é claro que é necessário uma regulação das inteligências artificiais. Realmente, assim, acredito que falha muito na privacidade e na transparência do algoritmo. Consciência eu acho que é o principal. Nós mesmos temos que ter a consciência do que faz bem e do que nos faz mal. Temos que ter um medidor para poder medir até quando aquilo está te fazendo mal. Podemos usá-las como ajudas nossas, mas não podemos delegar a elas funções que seriam para nós fazer. Número 8. Slide 8, no caso. Estratégia para a liberdade digital, ferramentas e mentalidades. Desconexão intencional. Estabeleça períodos sem tecnologia para recuperar autonomia cognitiva. Criatividade manual. Pratique habilidades criativas sem assistência de IA regularmente. Pensamento crítico. Questione recomendações e decisões algorítmicas rotineiramente. Alfabetização digital. Compreenda como os sistemas funcionam para usá-los deliberadamente. Então, eu acredito que seja isso mesmo. Nós temos que tirar um tempo para poder, sem rede social, sem uso de inteligência artificial, um tempo para poder fazer um detox, né? Acho que é a palavra que mais cabe aí, fazer um detox para poder entender o que te faz bem e o que te faz mal. Até quando aquilo te faz mal. Então, realmente, precisamos, às vezes, de um tempo sem tecnologias para tirar essa dependência do corpo. É como uma pessoa que, às vezes, faz um uso diariamente de uma certa medicação. Eu vou expor aqui um medicamento, às vezes, de ansiedade, de depressão, e talvez para ela não precisar, aí faz aquele desmame gradual. Então, eu acho que uma coisa que pode ajudar nisso é que você faça um desmame gradual dessa dependência que tem com a tecnologia. E aí, outra coisa que você pode fazer, que também está aí, começar a desenvolver o pensamento crítico, começar a questionar, ler textos, questionar os textos, questionar a escrita, questionar a maneira como foi feito. Isso ajudaria muito. E tentar praticar as habilidades. Tentar estimular o cérebro a ter uma criatividade mesmo. Eu vou passar para o slide 9. O papel da educação, formando pensadores críticos no mundo da IA. A educação deve evoluir além da transmissão de informação. Precisamos cultivar pensadores que questionam, avaliam e criam de forma autônoma. Ensinar IA é importante, mas ensinar humanidade é essencial. Realmente, nós precisamos cultivar pensadores que questionem mesmo, que são capazes de questionar aquilo que está lendo, que tenha autonomia daquilo que está fazendo, que não recorra a recursos para poder falar por eles. Então, realmente, precisa trabalhar o seu pensamento criativo, o seu pensamento crítico, e acho que o mais importante, trabalhar a inteligência emocional. Porque se trabalhar a inteligência emocional, consegue desapegar dessa dependência. Bom, eu encerro por aqui. Eu agradeço a todos. Gostaria também de estar citando a minha colega, que foi muito importante, que me ajudou nesse trabalho. Ela não apareceu no vídeo, mas ela ajudou de forma ativa a fazer os nossos slides, a fazer o nosso infográfico. Então, eu não posso deixar de citar aqui a Annelise Flogeri. Muito obrigada por estar ajudando. Esse é um trabalho árduo,
que nós fizemos e fizemos com carinho, com paixão, e eu espero que gostem. E é isso, tá? Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.